já há espécies florestais que podem ser de abate rápido, de crescimento rápido. Portanto, isto é um exemplo típico de recursos naturais, mas que são renováveis. Há recursos marinhos também, não é? Que podem ser renováveis porque é possível proteger, é possível permitir que a natureza, portanto, por processos biológicos naturais, as espécies marinhas permaneçam, ou quando vão abaixo, permitir que elas se reproduzam e voltem a um ponto de um estoque que possa ser utilizado sem criar o perigo da exaustão. Mas há outro tipo de recursos que, independentemente de tudo que o homem possa fazer, uma vez extraídas, já não são renováveis. O carvão, por exemplo, o gás, por exemplo, o petróleo, por exemplo, os minerais, não são renováveis. Ambos estes tipos de recursos devem preocupar-nos. E cada um deles precisa de uma maneira específica de lidar com elas para garantir a sua sustentabilidade, para garantir uma exploração rentável e sustentável, sobretudo, desses recursos. Portanto, eu vejo, para começar, a importância da sociedade lidar com estes dois tipos de recursos, adotando as medidas específicas que se adequam à sua utilização mais proveitosa para a sociedade e a longo termo na sociedade, para as gerações de hoje e para as gerações futuras também. E nós temos que nos preocupar na interação que existe, às vezes, na utilização de ambos estes recursos, não é? E nós vamos falar mais adiante sobre isso. Mas eu queria, para começar, estabelecer esta distinção de base, que é fundamental. Exato. Nós hoje temos a preocupação com ambos os tipos de recursos. Temos a preocupação, por exemplo, com os recursos florestais, que nós sabemos que não estão a ser explorados de uma maneira sustentável. Estão a ser dizimados. Não há políticas muito vigorosas de educação das comunidades e de apoio às comunidades para elas poderem manter o estoque, reproduzir e expandir até alguns desses recursos. Antes, pelo contrário, nós quase todos os dias, todos os meses, todas as semanas, confrontamos-nos com informações sobre como é que as nossas florestas estão a ser dizimadas, como é que os nossos recursos marinhos estão a ser dizimados, e isto é preocupante. Preocupante porque nem hoje, muitas vezes, esses recursos são utilizados a benefício do povo, da maior parte da população moçambicana. Por exemplo, os recursos florestais que são a ser levados ilegalmente para fora do país, precisamente porque saem ilegalmente, não se pode garantir que os benefícios que venham daí sejam benefícios para toda a sociedade. As pessoas que operam nesse mercado negro de recursos naturais, ao nível internacional, com as suas conexões internacionais, não são de maneira nenhuma pessoas que trazem esses proveitos para o bem da sociedade. Até porque é ilegal. Não só é ilegal, o ponto da ilegalidade é importante, mas fundamental é que não estão para o benefício, porque o ponto aqui é como rentabilizar a utilização desses recursos para o bem da sociedade. Exato. Se a gente tem essa escala de operações ilegais, portanto, nunca podem ser em benefício da sociedade. Do povo, na verdade, que deverão ser as principais pessoas. Portanto, esta é a primeira questão. A importância de se tomarem medidas cada vez mais rigorosas para parar com esse processo de dizimar, portanto, os nossos recursos. É o ponto de partida. Exato. Sandy, qual é a sua visão em relação à descoberta dos recursos naturais de Moçambique? Já disse aqui o
Sr. Roberto Timbana, que é importante tomar medidas corretas como forma de rentabilizar esses recursos, sem que estes estejam a dizimar os nossos recursos, quer renováveis, quer não renováveis. Qual é agora a sua visão em relação à descoberta destes recursos? Bom, muito obrigado. Eu queria primeiro saudar os telespectadores, dizendo muito boa tarde. É um tema bastante interessante porque realmente gostaria de primeiro agradecer a Deus pelo facto de ter proporcionado esse nosso país, a partir da mãe natureza, uns recursos que eventualmente muitos países têm inveja por saberem que Moçambique possui uma variedade de recursos que são o nosso orgulho. E ao mesmo tempo eu queria dizer que Moçambique é um país que tem recursos fabulosos, tem recursos que realmente, a serem bem explorados, poderiam ser a base de sustentabilidade da vida econômica do próprio país. Moçambique tem lagos, Moçambique tem rios, Moçambique tem mares. Moçambique tem um canal extremamente importante para impulsionar a vida da economia, não só de Moçambique. Moçambique tem um pescado de qualidade invejável. Moçambique tem jazigos de ouro. Moçambique tem jazigos de carvão. Moçambique tem jazigos de areias pesadas. Enfim, para enumerarmos todas as qualidades e os tipos de jazigos que Moçambique tem, é mesmo fazer um livro para falar daquilo que um povo, um país precisa para se sustentar a partir daquilo que a natureza oferece. Portanto, Moçambique tem um carvão, Moçambique tem areias pesadas de grande calibre e nós, como moçambicanos, infelizmente, não temos capacidade para nos lidarmos com esses recursos porque, de certa forma, nós não temos políticas claras que possam permitir que esses recursos sejam explorados, esses recursos, em última instância, sejam de benefício ao povo moçambicano. Mas nós estamos a ver a pilhagem que está a acontecer nesse país, os nossos recursos, nós, sem exagero, não conseguimos ter o benefício daquilo que é extraído em Moçambique como recurso, não conseguimos ter 50% de vantagem das extrações que acontecem aqui em Moçambique. Só para olhar, nós temos tipos de madeiras de extrema importância para a indústria madeireira, mas os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os netos não conseguem sentarem-se em cima de uma carteira capaz de permitir que o menino aprenda como é que se senta numa cadeira, como é que se aprende a escrever em cima de uma mesa ou em cima de uma carteira. Só para entender um outro lado dessa história da falta de carteiras, as crianças vão à escola, sentam no chão, aprendem a escrever sentado no chão. Não vamos nos admirar no futuro, um doutor vai ter que ir ao escritório e chegar lá não conseguir sentar na mesa e escrever. Preferir sentar no chão, porque é lá onde que ele habituou a aprender a escrever. Portanto, são essas situações que, de certa forma, precisamos, os moçambicanos precisam de fazer uma reflexão profunda. Infelizmente, estamos aqui eu e o Dr. Timbana, não é? a fazermos essa reflexão, mas eu espero que esse tema seja um tema de extrema importância e que os moçambicanos se pronunciem em relação aos recursos naturais que nós temos, porque é a partir do pronunciamento dos moçambicanos que podemos influenciar, podemos coagir a quem tem a obrigação de desenhar as políticas claras, as políticas que são do benefício público, porque esses recursos são recursos dos moçambicanos. Os estrangeiros chegam e pilham. Nós somos enganados com a construção de uma escola, que muitas das vezes essa escola não é bem escola, é a construção de algumas salas de aulas, porque compreende-se que uma escola é constituída por salas de aula, é constituído por laboratório, é constituído por gabinetes da direção da escola, casa para o próprio
para o professor, pátio para a recreação da própria criança. Mas não é o que acontece. Basta alguém vir do exterior com a sua tecnologia, que muitas vezes nós nem sabemos qual é a maneira de funcionamento, e ele constrói umas 2 salas de aula e nós estamos a dizer que é o benefício à comunidade. Então ele vai tirando tudo o que ele quer, mais alguma coisa. Alegando que vai ser em benefício da comunidade. Exatamente. Quer dizer, a comunidade apenas se beneficia de umas 2 salas de aulas. Em contrapartida, são toneladas e toneladas que vão saindo do país sem nenhum benefício claro e digno para o próprio legítimo dono. O legítimo dono destes recursos, apesar de ser em primeira instância Deus, mas Deus deu a nós. Deu a nós. Nós é que deveríamos estar a nos beneficiar dos Exatamente. Doutor Tibane, que passos Moçambique deve dar como forma de tornar esses recursos numa riqueza, uma vez que sabemos que Moçambique está a enfrentar atualmente uma crise econômica principalmente, e temos estes vastos recursos que estão aqui a ser mencionados, mas que de alguma forma, desde a sua descoberta até a esta altura, ainda não se viu lá grande coisa, porque se esperava de antemão, quando foram descobertos os primeiros jazigos, que os recursos fossem dar resultados até pelo menos 2015, estivéssemos a sentir, mas até hoje Moçambique continua a ressentir-se desta crise e, pior do que isso, continua tendo essas descobertas cada vez mais de recursos. Que passos Moçambique deve dar como forma de rentabilizar esses recursos? Bem, uma sociedade para beneficiar plenamente dos recursos que tem e transformar esses recursos, portanto, em riqueza verdadeira, não potencial, mas que se materializa no bem-estar, tem que ser uma sociedade muito bem estruturada. Infelizmente, nós não somos uma sociedade muito bem estruturada para fazer isso. Nós tínhamos que ter tido a oportunidade de debater à volta deste assunto como sociedade, quando se começam a revelar o valor comercial destes recursos, porque é muito importante notar isto. Não é que alguns destes recursos não fossem conhecidos já desde há muito tempo. Ali no Pande, por exemplo, o gás do Pande começou a arder há muito tempo, há décadas antes, mas a extração desses recursos não tinha valor comercial que justificasse, portanto, o investimento para a sua extração. À medida que o mercado internacional, portanto, se desenvolve de uma maneira que alguns destes recursos se tornam comercialmente viáveis de extrair, e à medida que a tecnologia se desenvolve e mais recursos se descobrem, se reconhecem lá embaixo, era preciso que nós tivéssemos uma sociedade suficientemente estruturada, com lideranças clarividentes, que pudessem levar-nos a refletir sobre como nós vamos lidar com essa situação. Infelizmente, isso aconteceu numa altura em que a sociedade moçambicana estava, e ainda está, dominada ao nível de lideranças por interesses extremamente egoístas, com uma visão muito curta em termos de o que são os interesses da sociedade, cheios de ganância, e que a primeira coisa que pensaram é como partilhar estes recursos, como beneficiar-se desses recursos para o proveito pessoal, ou proveito de pequenos grupos. E isto é típico de muitos países em África. Você vai para a Nigéria e encontra a mesma situação. Você vai para a Zâmbia e encontra a mesma situação. Mesmo aqui na África do Sul, no início era o proveito da minoria branca do apartheid, mas agora há uma outra minoria ali, uma grande minoria, mas ainda é uma minoria que se aproveita desses recursos e que não são para o benefício da maioria dos sul-africanos. Nós já tínhamos essas realidades à volta. Você não é da idade em que nós crescemos a ouvir os discursos dos dirigentes do movimento de libertação de Moçambique quando entraram aqui em Moçambique, mas uma das coisas
que os nacionalistas moçambicanos tinham era exatamente a crítica aos outros países africanos, crítica à Nigéria, crítica mesmo à Zâmbia, que tinha sido uma retaguarda, era a crítica de que esses eram sociedades que não tinham sido capazes de trabalhar em benefício dos seus povos. Mas acabaram igualando. Portanto, o que significa que essas lideranças tinham já à volta deles, e pela experiência e a vivência que tiveram aí fora, nos vários países africanos por onde eles viveram, durante os tempos da luta, eles tinham visto, não é? O que é que era bom, o que é que era possível fazer, o que é que não se devia fazer numa situação destas. A crítica ao neocolonialismo, aos neocolonizados e não sei o que é. Nós éramos os orgulhosos, os puríssimos de África, que nós nunca haveríamos de cair nessa situação. Para nós termos vindo ficar os piores de África, em termos de vergonha daquilo que nós fizemos. Porquê? Por causa da ganância. Portanto, uma sociedade estruturada significa uma sociedade, em primeiro lugar, com lideranças clarividentes e lideranças capazes de realmente estar comprometidas com os interesses do povo e poderem tratar desses assuntos dessa maneira. Nós não tínhamos e não temos ainda até agora. Esse foi o problema. Portanto, a tal maldição dos recursos não é a maldição dos recursos. Os recursos não têm culpa. É a maldição das lideranças, é a maldição das pessoas que não sabem lidar com esse tipo de situação. Portanto, um dos primeiros passos é a própria sociedade se encontrar com lideranças claras, clarividentes sobre qual é o caminho a seguir com essas coisas. Por exemplo, nós não temos capacidade, e cada vez a nossa capacidade de negociação com as multinacionais vai se deteriorando cada vez mais. Tu não podes negociar o tipo de coisas que nós temos vindo a negociar com uma guerra por trás, com uma falta de clareza na estratégia de desenvolvimento. Os recursos, vamos lá tomar, por exemplo, o caso dos recursos não renováveis. Carvão, gás, pedras preciosas e não sei o quê. O que é aconselhável fazer com isso? Quando tu tens uma abundância dessas, o que é que tu deves fazer com isso? Tirar, consumir tudo, tirar e esbanjar, ou tirar e investir em escolas, como por exemplo o meu colega estava aí a falar, na educação das pessoas. Quais são os modelos que podem permitir, quais são as modalidades que podem permitir que aquilo que se extrai, não é? Porque a maior parte daquilo que se extrai, de facto, até nem vai ficar aqui, os proveitos nem vão ficar aqui, porque vão para fora. Como é que tu podes negociar para que, remunere o capital internacional que vem com a tecnologia investir para extrair isso, mas aquela parte que fica é a parte justa nessa partilha, tu remuneraste o capital a um ponto que é razoável, não é? E ficaste com uma parte que é razoável, porque tu tens os recursos e eles têm o capital. Suponhamos que essa equação se resolve de uma maneira satisfatória, que no nosso caso eu não posso garantir que se resolve de uma maneira satisfatória, porque nós nem temos capacidade de fazer essa negociação. A sério. Há uma incapacidade de negociar. E quando eu digo capacidade, não falo de capacidades técnicas. Não falo de capacidades técnicas. Eu, por exemplo, estive na Zâmbia durante algum tempo, e quando eu estava na Zâmbia, eu estava a trabalhar para o sistema das Nações Unidas. Eu era o responsável da estratégia económica das Nações Unidas no país, na Zâmbia, e, portanto, eu tinha uma interação muito forte com o Ministério das Finanças, o Ministério do Planeamento na Zâmbia. Isto foi recentemente, há uns 3 anos atrás, fiquei lá 1 ano e tal, e uma das coisas que eu me apercebi é que a gestão do grande recurso mineral do cobre na Zâmbia é um grande desastre. Quer dizer, a Zâmbia é um dos maiores produtores de cobre no mundo. E tem a pobreza que tem, que não é muito diferente da pobreza que nós temos aqui em Moçambique. Tu vais para certas zonas na Zâmbia e ficas... Nas zonas de onde mesmo sai o cobre, tu ficas apavorado, estupefacto com o que se passa lá.
E muitas vezes a gente ia lá discutir o problema de quanto é que fica do valor do cobre extraído na Zâmbia, quanto é que fica para a Zâmbia. Muito pouco. E não dava para ajudar muitíssimo pouco. a sociedade. Muitíssimo pouco. E não vou discutir aqui porque é muitíssimo pouco. Bem. Mas e eu sempre lá ia para falar com os meus colegas do Ministério das Finanças, eu ia lá tentar explicar como melhor eles podiam fazer. E sabe o que é que eu descobri? Eu descobri que os zambianos, os economistas de Minas zambianos, são alguns dos melhores economistas de Minas do mundo. Em África. Eu estava na Zâmbia e da Namíbia estavam a pedir se eu tinha nomes para sugerir para ir ajudar na Namíbia para a solução de alguns problemas lá. Eu tinha zambianos que eu podia sugerir para mandar para a Namíbia, mas eles não podiam resolver os problemas deles no país deles. Sobre a tributação, uma vez eu fui para o gabinete do secretário do Ministério das Finanças lá na Zâmbia e encontrei uma prateleira. Ele levou-me a mostrar e disse: nós sabemos tudo sobre a tributação, sobre como é que nós podemos tributar melhor. Mas sabes o que é? A Zâmbia, em menos de 1 ano e 2 anos, já teve 3 ou 4 ou 5 regimes fiscais. Nunca conseguiram ter um regime fiscal estável. Por que isso? É a economia política. É quem é que está interessado em fazer a coisa certa. E quando ninguém está interessado em fazer a coisa certa, cria-se uma certa confusão. Ali cria-se uma certa confusão, fica tudo confuso e, entretanto, aqueles que querem se aproveitar da situação, aproveitam-se. Muito interessante aqui esta intervenção de Roberto Tibana, que fazia menção aqui a uma reestruturação da sociedade que poderá, de certa forma, ajudar a fazer com que estes recursos possam tornar-se uma riqueza. Agora, Sandy Carmona, qual é a sua visão? Que passos Moçambique poderá dar aqui como vista a transformar esses recursos naturais em riquezas? O que Moçambique pode e deve fazer, na verdade, para tornar os recursos numa riqueza? Bom, a questão de recursos em Moçambique começa exatamente por ali. Nós temos vários tipos de recursos em Moçambique, mas infelizmente o povo moçambicano, que é o dono, o legítimo dono, não conhece os recursos que tem. Só ouve dizer, na verdade. Às vezes até nem se dizem os recursos que existem em Moçambique. Portanto, quem tem essa informação é quem tem o poder do recurso em Moçambique. E, ao mesmo tempo, temos que voltar ao que eu já havia dito. Enquanto nós não tivermos políticas claras, como disse, e disse bem o Dr. Tibano, que existem maneiras de criar um distúrbio, entre aspas, um distúrbio técnico, para que algumas pessoas se aproveitem. Isso por quê? Porque não há respeito àquilo que é a soberania. Não há respeito àquilo que é do povo. Os recursos naturais têm que ser claros, tem que haver políticas claras em que a sua exploração esteja regulamentado. Que alguém, quando quiser fazer uma exploração de um determinado recurso, então tem que obedecer às regras anteriormente expostas. Mas o que é que acontece no nosso país é que os recursos eu chego, eu é que pago mais, aquele que está à frente, portanto, eu convenço alguém. Não convenço a legislação moçambicana, convenço alguém. A uma pessoa, a uma entidade. Exatamente, eu convenço alguém que eu preciso desta área, eu quero explorar isso, mas aquilo, portanto, tu ficas com tanto e eu levo isto. E ele fica tão feliz porque ele vai se beneficiar, não é? Daquele recurso em miniatura, ele se beneficia em miniatura porque nem fazemos ideia o que é que os nossos recursos produzem quando vão já na indústria transformadora. Nós estamos a pensar, vendemos sempre em bruto, vendemos a madeira em touro. Todos os dias nós estamos a ouvir, um contentor foi lá preso, tinha lá touros de madeira, porque isso, porque aquilo, mas depois aquele contentor desaparece. Continua a viagem, não desaparece como tal, mas continua a viagem. Portanto, há falta aqui de um compromisso sério
de um compromisso legislativo em que todas as entidades interessadas em explorar os nossos recursos tenham que obedecer. E nós não temos isso. É uma questão que eu que estou em frente, portanto, vem falar comigo. Se eu consigo lhe convencer e lhe dizer que para além dos 10% eu dou-te 15%, então a coisa anda. Então o resto vão esperando. Mas é nesse esperar que estamos a ser dito que vamos esperar, os recursos estão esgotando. Como disse o doutor, há outros recursos que não são renováveis. E daí? As futuras gerações. Existem países que são produtores de petróleo, por exemplo, têm uma conta específica que chamam de conta para o futuro. E os valores que são pagos, que o Estado é pago, tem que separar a percentagem que está na lei, a percentagem que tem que ser depositada para as gerações futuras. Porque esses recursos esgotam. E se esgotarem? E daí as próximas gerações, como que é? Onde é que vão? Será que haverá possibilidade de que vão ser descobertas, sempre vamos descobrindo os recursos? Os recursos esgotam, e nós todos sabemos que os recursos esgotam. Portanto, há aqui uma necessidade urgente de que sejam desenhadas políticas claras da exploração dos recursos naturais em Moçambique. E é preciso realmente que os governantes tenham uma visão para o futuro, que não se limitem apenas a fazer um governo de emergência. Quer dizer, eu que sou nomeado hoje ministro, então deixa lá tirar a minha parte para não sei se amanhã continuo ministro ou não. Portanto, isso, naturalmente, vai empobrecendo cada vez mais o nosso país. Os nossos recursos, com tanto valor que eles têm, acabam significar nada para o povo moçambicano. Voltamos aos interesses que são, na verdade, egoístas das lideranças. Bom, exatamente, são interesses egoístas das lideranças, mas esse egoísmo parte exatamente porque as pessoas pensam, deixa tirar minha parte. E quando se diz, deixa tirar minha parte, aquele que também está próximo, vê e também tira parte dele. E aí vai indo. A distribuição que deveria acontecer dos lucros, da riqueza que o povo moçambicano tem, não acontece como deve acontecer num Estado disciplinado. Isso acontece assim como está acontecendo porque o nosso Estado é um Estado perdido, em que os dirigentes estão lá para tirar proveito econômico. Nem nome querem lá saber do nome deles, mas querem sim tirar um proveito econômico, ser dito que o Hélio tem muito dinheiro. E ponto final. Bem, e ponto final para esta primeira parte também. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos já dentro em breve. Até já.